Tales de Mileto, o homem que mediu o universo. Tudo vem da água. Tudo retorna à água. Essas palavras ecoam há mais de 2.600 anos. Não foram ditas por um poeta, nem por um sacerdote, mas por um homem que ousou pensar diferente. Tales de Mileto, o primeiro filósofo ocidental, o pai da ciência, o homem que mediu o mundo com a mente. O mundo antes de Tales, século VII a.C. A cidade de Mileto, na costa da Jônia, atual Turquia. Um lugar de comércio intenso, onde mercadores traziam especiarias, tecidos e histórias de terras distantes. O mundo ainda era explicado por mitos e deuses. Raios, castigo divino, eclipses, maldição dos céus, o mar, morada de Poseidon. Mas Tales olhava para tudo isso e pensava: não, há uma lógica, há uma ordem. O universo pode ser compreendido. Enquanto todos se ajoelhavam diante dos templos, Tales se ajoelhava diante da razão. Ele acreditava que a mente humana podia decifrar os segredos da natureza. Essa coragem de pensar diferente foi sua primeira conquista. Ele não apenas observava o mundo, ele questionava o mundo. O homem que rompeu os mitos Tales nasceu por volta de 624 a.C. Comerciante, viajante, observador. Visitou o Egito, aprendeu com os sábios, estudou os astros. Mas não se contentou em repetir tradições. Ele queria respostas. Sua primeira grande ideia foi simples e revolucionária. A água é o princípio de tudo. Para ele, não eram deuses que criavam o mundo, mas uma substância fundamental. A água estava em plantas, animais, humanos. Era vida, era origem. Essa teoria marcou o nascimento da filosofia natural. Pela primeira vez, alguém buscava uma explicação racional para o universo. Imagine o impacto. Em uma época em que tudo era explicado por mitos, Tales dizia que havia uma causa natural. Ele não negava os deuses, mas os colocava de lado. O que importava era a razão. O homem que mediu pirâmides. Durante uma viagem ao Egito, diante das pirâmides, Tales fez o impensável. Com uma vara e a sombra do sol, calculou a altura das pirâmides. Sem escalar, sem ferramentas modernas, apenas com lógica e geometria. Esse feito deu origem ao famoso Teorema de Tales, base da trigonometria e da engenharia. Ele provava que a mente podia medir o mundo. Imagine o impacto. Em uma época sem instrumentos sofisticados, um homem mostrava que a matemática podia revelar segredos da natureza. Era como se tivesse aberto uma porta para o futuro. Esse episódio mostra que Tales não era apenas um pensador abstrato. Ele aplicava suas ideias, transformava a teoria em prática, e isso o tornava ainda mais admirado. O eclipse que calou os deuses. Em 585 a.C., Tales previu um eclipse solar. Sim, previu. Enquanto multidões se ajoelhavam em pânico, acreditando em maldições, Tales olhava para o céu e dizia: "Eu avisei." Esse momento foi um divisor de águas. Pela primeira vez, um fenômeno natural foi explicado sem magia. Era a ciência nascendo diante dos olhos do mundo. Imagine o impacto psicológico. O medo se transformava em admiração. O inexplicável se tornava previsível. O caos se tornava ordem. Esse eclipse não foi apenas um fenômeno astronômico. Foi um símbolo. O símbolo de que a mente humana podia prever o futuro, que o universo tinha regras, que a razão podia vencer o medo. O sábio que influenciou os séculos Tales fundou a escola jônica, que formaria pensadores como Anaximandro e Anaxímenes. Foi reconhecido como um dos 7 sábios da Grécia. Aconselhou governantes, participou de decisões políticas
e até desviou o curso de um rio para ajudar um exército. Ele era mais que um pensador, era um solucionador, um engenheiro da mente e da matéria. Um homem que transformava ideias em soluções práticas, mostrando que filosofia não era apenas reflexão, mas também ação. Essa combinação de teoria e prática fez de Tales uma figura única. Ele não apenas pensava sobre o mundo, ele mudava o mundo, o legado que nunca morre. Tales não deixou livros, mas deixou ideias que atravessaram milênios. Influenciou Sócrates, Platão, Aristóteles. Influenciou a ciência, a matemática, a astronomia. Ele foi o primeiro homem a dizer por quê, sem recorrer aos deuses. E isso mudou tudo. Cada vez que alguém olha para o céu e busca respostas, está repetindo o gesto de Tales. Cada vez que alguém usa a matemática para resolver um problema, está ecoando sua genialidade. Seu legado não está em páginas escritas, está em cada mente que ousa pensar, em cada pergunta que desafia o óbvio, em cada resposta que nasce da razão. A centelha da razão. Tudo vem da água, mas de Tales veio algo ainda mais poderoso: a ideia de que o universo pode ser compreendido, que a mente humana é capaz de decifrar os mistérios da existência. Tales não foi apenas um sábio, foi o primeiro a acender a luz da razão. E essa luz ainda brilha em cada equação, em cada telescópio, em cada pergunta que começa com porquê. Ele não apenas mediu pirâmides, ele mediu o infinito.